Vamos passar agora para a nossa mensagem, para a palavra desta noite. Abra sua Bíblia lá em Marcos, por gentileza, abra lá em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 18 a 27. Marcos 12, de 18 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então, alguns saduceus que dizem que não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendente para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filhos, sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim vivos. Vocês estão completamente enganados. Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco. Pai, através da sua mensagem, nós queremos ouvir a sua voz, queremos, Pai, ser tocados pelo Senhor. Ministra, Pai, nas nossas vidas. É o nosso pedido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos continuar a nossa série aqui a respeito do Evangelho de Marcos. Vocês sabem que a gente está aí continuando aí a pregar o Evangelho. Eu acho que talvez essa aqui seja a última vez que eu vou pregar sobre essa série esse ano. Porque a semana que vem já vai ser aniversário da igreja, depois vai ser o Douglas que vai pregar, depois já é Natal, e depois já é Ano Novo. Olha só, o ano está acabando, né? Mas se a gente não terminar agora, a gente vai retomar no ano que vem. Agora abrindo um parênteses, né? Eu vou fazer esse ano a mesma coisa que eu fiz no ano passado. Eu vou abrir uma caixinha de sugestões para vocês trazerem temas que vocês gostariam de saber um pouquinho mais. E eu vou trazer mensagens a respeito disso. Normalmente eu uso o mês de janeiro, fevereiro, para trazer essas mensagens que aí são de desejos de vocês. Então, a partir da semana que vem, né, hoje não tem, porque eu não preparei a caixinha, mas eu vou deixar algum lugar ali para você, ou um caderno, para você deixar essa sugestão e a gente traz. No ano passado, quando nós fizemos isso, resultou naquela série de pregações que eu trouxe sobre Apocalipse. Vocês lembram dela? Então, veio as sugestões dessa caixinha. E aí a gente vai poder falar de qualquer tema, não há tema proibido. Você coloca o tema lá, e aí eu vou reservar, principalmente ali o mês de janeiro, são 4 pregações, ou talvez um pouquinho mais em fevereiro, para trazer os temas. Então pensa, às vezes vocês têm um monte de coisa que você tem dúvida ali para falar, né? Pô, queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, sei lá. Está acontecendo tanta guerra lá, como que... sobre a guerra a gente já falou, mas temas da atualidade que você
estão te afligindo e às vezes a gente não está falando sobre isso, né? Porque a gente acaba seguindo algumas direções aqui de Deus em relação às pregações na nossa linha principal. Mas a gente sempre abre espaço para isso. Então, traga o tema, a gente fala. Não há tema proibido, você traz o tema, eu vejo aqui, eu me preparo e trago o tema. Alguns temas, é lógico, vai requerer menos preparação, e dependendo do tema, pode ser que eu tenha que ter mais preparações. Mas eu vou dar um exemplo, né? Um tema que está na minha cabeça, tá? O cristianismo e essa questão assim de doenças mentais, ou pessoas que nascem com necessidades especiais. Olha, um tema assim, totalmente diferente, que está dentro do que eu estou lendo agora, para mim, por conta de umas preocupações que eu tenho tido aqui. Mas é isso, sabe? Temas assim, mais aleatórios. Você traz e a gente vai trabalhando. Mas, beleza. Isso aqui era um parênteses. Vou voltar aqui para a mensagem. Então, nós estamos aqui na nossa pregação sobre o Evangelho de Marcos. Já temos 40 pregações sobre o Evangelho de Marcos. É muito legal. Depois, não sei se a gente vai conseguir fazer uma playlist algum dia disso aí, mas seria bem legal depois a gente ter todas as pregações todas juntas ali. Quem tiver ali vai ter muito detalhe a respeito. Nessa mensagem ainda nós estamos falando da terça-feira. Nós estamos na terça-feira anterior a Jesus, quando ele morreu. Ele morreu na sexta, mas nós estamos na terça-feira. E nessa terça-feira vai acontecer muita coisa, porque na segunda-feira anterior, né, no dia anterior, Jesus tinha ali feito a purificação do templo, tirado todo mundo, feito com que os cambistas parassem de vender, os cambistas parassem de trabalhar, parassem as vendas dos animais, tudo mais. Isso gerou muita repercussão, né, principalmente com os líderes religiosos lá de Jerusalém. E aí, na terça-feira, que foi no dia seguinte, que é o dia que nós estamos tratando agora, logo de manhã vieram os líderes do templo, né, os sacerdotes, anciãos, e alguns escribas falaram com Jesus. Aí Jesus já falou com eles, nós tivemos uma pregação falando somente sobre isso. Depois dos líderes do templo vão vir os fariseus. E os fariseus vão fazer algumas perguntas ali, tentando pegar Jesus em alguma palavra, né, que era a questão lá de se era lícito ou não pagar imposto. Foi o que nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus com os saduceus. Quando nós unimos os sacerdotes, líderes do templo, mais os fariseus e os saduceus, são a elite espiritual ali de Jerusalém. Esses grupos não se davam bem entre eles, tá? Mas eles eram os grupos religiosos mais destacados, porque dentro do judaísmo, daquela época de Jesus, tinha muita divisão, como existe hoje. Tá? Se você for olhar o judaísmo hoje, também tem muita divisão. Né? Você vai ter lá, desde judeu ortodoxo, você pega os judeus que servem a cabala, tem tanta coisa bem diferente. E na época de Jesus também era desse jeito, já era bem dividido. E esses líderes, engraçado que eles não se davam muito bem, principalmente os saduceus com os fariseus. Mas eles se uniram contra Jesus, né? Porque achavam a mensagem de Jesus perigosa. Jesus estava desafiando o status quo da religião. O povo adorava a pregação de Jesus, estava aclamando Jesus como Messias, como filho de Davi, e isso causava calafrios para os líderes religiosos da época de Jesus. E dentro desse embate, aquela terça-feira ela é fundamental, irmãos, porque nesse embate que Jesus tem com sacerdotes, líderes do templo, saduceus, fariseus e saduceus, na quarta-feira eles vão planejar prender Jesus, e na quinta eles prendem, e na sexta eles matam. É isso. O dia capital, que vai determinar o que vai acontecer com Jesus
2 dias depois que a sua prisão vai estar, é a terça-feira. É essa terça-feira que nós estamos tratando aqui. E esses líderes espirituais, esses líderes desses grupos religiosos dentro do judaísmo, são, na realidade, aquela videira, a videira frondosa, bonita por fora, mas que, na realidade, não gerava frutos. Por isso que Marcos toma muito cuidado para destacar cada um desses líderes e como eles se opunham a Jesus. E naquela terça-feira, todos esses grupos, eles se levantaram contra Jesus. E é engraçado que parecia uma briga, né? Entrava o primeiro um, aí saía do ringue, aí entrava outro. Aí saía do ringue, aí entravam outros. Todos contra Jesus. Todos contra Jesus. Mas hoje nós vamos falar especificamente do que aconteceu nessa conversa com os saduceus. Esse tema aqui é bem interessante, porque traz uma reflexão para a gente que vai muito mais além da nossa vida presente. A pregação de hoje vai nos fazer olhar um pouquinho para a vida futura. Nas orações de hoje, nós vimos que quantas aflições passamos nessa vida. Imagine se a nossa vida se restringisse, né? A nossa existência se restringisse a esta vida. Mas graças a Deus que nós temos uma esperança futura. E a pregação de hoje, ela também vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. Então preste atenção. Eu vou começar com alguns dados mais históricos para a gente se localizar, mas a gente vai entrar e vamos detalhar coisas bem importantes para a nossa vida como cristãos. Nesse momento que a gente está chegando no final do ano, que a gente faz várias reflexões daquilo que a gente prometeu no começo do ano, aquele regime que a gente sempre promete no começo do ano que nunca faz, né? Que ele só dura uma semana, depois para. Essas reflexões que a gente faz agora no final do ano, elas têm que incluir uma coisa importante, que é a nossa existência não se restringe a essa vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos começar falando um pouquinho de quem eram os saduceus. Quem eram esses camaradas chamados saduceus que aparecem tanto no Evangelho de Marcos? Os saduceus, eles eram um grupo religioso dentro do judaísmo do tempo de Jesus. Eles vinham das famílias ricas e sacerdotais do tempo de Jesus. E usualmente esse nome saduceu, ele remonta ao nome do sacerdote, do principal sacerdote da época de Davi e Salomão, que era o Zadok. Então esse nome saduceu tem relação com Zadok, Sadok, lá em grego. Então eles, de uma certa forma, algumas literaturas, alguns livros que eu pesquisei, falam que eles são, de uma certa forma, talvez descendentes de Zadok. Os saduceus, eles faziam parte dos sacerdotes, mas a Bíblia mostra que você tinha um grupo de sacerdotes, e dentro desse grupo de sacerdotes maior, uma parte deles era saduceu. Uma parte dos sacerdotes. Esse grupo, segundo algumas fontes históricas, aqui a minha fonte histórica aqui cita bastante Flávio Joséfo, ela diz que os saduceus, eles eram grosseiros. Sabe aquela galera snob, que não gosta muito de povo? Que anda assim, narizão empinado, tal, que não liga muito para o povo, porque era rico, era sacerdote, ainda explorava o povo, porque a gente já aprendeu sobre isso, que os sacerdotes exploravam o povo, então olhavam o povo meio de cima para baixo. Então, eles eram considerados grosseiros na sua conduta. Os saduceus, eles eram pequenos em grupo, e eles incluíam homens de alta posição. E somente os ricos gostavam dos saduceus. Os saduceus, o povo em si não gostava dos saduceus. Eles são, nesse ponto, bem
diferentes dos fariseus. Lembra que a semana passada eu falei que os fariseus, que o povo gostava dos fariseus, usavam os fariseus assim como referência de pessoas religiosas? Os saduceus não, o povo não gostava. Até porque o povo considerava os sacerdotes daquele tempo como corruptos. E os saduceus, inclusive. Os saduceus, eles eram oponentes ferrenhos dos fariseus. Ferrenhos mesmo. Os camaradas brigavam e brigavam muito. Se você depois olhar lá em Atos 23, né, você vai ver uma briga lá entre fariseu e saduceu por conta de Paulo. Porque eles não se davam bem. Não se davam bem. E qual que era a diferença dos saduceus em relação aos fariseus? Primeira diferença. Os saduceus, eles rejeitavam a lei oral. Lembra que os fariseus, eles tinham a tradição dos anciãos? Que eu falo que Jesus tanto bate, que Jesus tanto reclama. Os fariseus também, os saduceus também rejeitavam a tradição dos anciãos. Os fariseus criam nela, mas os saduceus falam assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Para os saduceus, todas as doutrinas deveriam estar baseadas no Pentateuco. Nem nos profetas. Para eles, o livro mais importante era o Pentateuco. E todas as suas doutrinas deveriam sair dos 5 primeiros livros da Bíblia. E acabou. Tá? O que tivesse de adição a isso, para eles estava errado. Você vê como que é diferente a visão, né? Os saduceus tinham um monte de... Os fariseus tinham um monte de lei a mais, mas os saduceus não. Os saduceus também, eles rejeitavam a crença na continuidade na continuação da existência. Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em galardões. E também em castigos após a morte. Os saduceus, eles rejeitavam a predestinação. Segundo eles, você estar bem ou mal na sua vida era por conta dos seus próprios atos. Então, nesse sentido, eles eram muito secularistas. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. E acabou, né? Não tem intervenção divina nesse processo. Os saduceus, eles tinham rituais, né, e procedimentos bem diferentes dos fariseus. Isso incluía a guarda de sábado, como executar os sacrifícios, como fazer as sanções penais, leis a respeito de limpeza cerimonial. Os saduceus, então, nesse sentido, eles eram muito diferentes dos fariseus. Os saduceus, irmãos, eles estavam muito ligados ao templo. E quando viram Jesus se levantando, eles acharam que Jesus era uma ameaça ao seu status quo. E eles se voltaram para matar Jesus. E outra coisa, depois da morte de Jesus, nós vamos ver que os saduceus vão continuar a perseguir os cristãos. Várias vezes isso vai aparecer no livro de Atos. Inclusive, o sacerdote Caifás, ele é saduceu. E no final, os saduceus, eles vão acabar perdendo influência depois da queda, da destruição do templo de Jerusalém em 70. Isso aqui é só para vocês entenderem que esse grupo saduceu não tinha nada a ver com os fariseus. Eles eram diferentes. Eles brigavam entre si. Não se davam bem, não. Mas era um grupo influente, porque eram ricos, tinham ligações com o império, estavam ali dominando também o templo. E aí nós temos essa situação aqui. Alguns fariseus, eles vão ali falar com Jesus. Eles querem ali agora mostrar para a multidão. Jesus está no pátio do templo, está ali ensinando, e eles querem mostrar como a doutrina de Jesus era incoerente. Então eles falam ali para Jesus. Vamos lá para o verso 18 de novo, diz assim: então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos,
O irmão desse homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para os falecidos. E aí eles dão um exemplo lá do irmão mais velho que morre sem ter filhos, até chegar no último. O que eles estão trazendo aqui? Primeiro, eles estão trazendo uma lei que para a gente é muito esquisita, mas que tinha e valia inclusive na época de Jesus, que era a lei do levirato. Quem já ouviu falar aqui da lei do levirato? Levanta a mão. Nossa. Então, essa lei era assim. Olha que coisa. Para a gente, ela soa extremamente estranho. Né? Um homem se casou com uma mulher. O homem morreu. Não tinha filhos. Dentro da cultura judaica, você tinha que ter alguma maneira para que aquele homem não tivesse sua descendência, tivesse descendência. Só que ele já tinha morrido e só tinha sua mulher. O que fazer então? Moisés falou que então o irmão desse homem deveria se casar com esta mulher. Aí vocês falam assim, nossa, mas não tinha casamento por amor? Não tem esse negócio de casamento por amor, não. Ali tinha que seguir a lei. É esquisito mesmo. Aí, quando nascesse o filho não seria do irmão vivo, seria do irmão morto. Ele receberia o nome do irmão morto. Então, era filho do irmão morto. E a ideia era preservar a descendência daqueles que morreram sem filho. Para nós, essa lei, ela soa totalmente estranha. Mas fazia sentido, e é uma ordenança de Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Está lá direitinho. E era praticada, inclusive, na época de Jesus. Tem um outro livro da Bíblia que isso também é muito destacado, a lei do levirato. Quem lembra qual que é esse livro? Hã? Não, tem Êxodo, mas depois, outro, um dos escritos. Hã? O livro de Ruth. O livro de Ruth aconteceu exatamente isso. Né? Ela tinha o seu esposo, agora eu não lembro se era o Malom ou se era o Quilion, um dos dois. Morreu, né? E aí Boaz vai assumir Ruth, mas ele não era irmão deles, ele era parente próximo. Então ele assume, e aí, quem que era Ruth? Ela é a avó do rei Davi. Né? E então, isso aí era uma coisa que acontecia, e era normal dentro daquela sociedade. Aí eles falam essa questão, não, então se a mulher tiver se casar várias vezes ali, e todos morrerem sem filhos, de quem que vai ser, quando eles estiverem ali na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Eles estavam querendo ridicularizar Jesus. Aí Jesus já olha para eles e já diz o seguinte, olha, o erro de vocês, de fato, está em duas coisas. Vocês não conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. E a partir daí, Jesus vai explicar, primeiro, a questão do poder de Deus e depois a questão das Escrituras. Falando do poder de Deus, Jesus diz o seguinte, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Irmãos, a doutrina da ressurreição, para mim, é a doutrina mais doida dos cristãos. Doida. A gente, como cristão, tem que ser chamado... Se alguém chegar para mim e falar assim, você é cristão e você é doido. Eu falo, sim, sou mesmo doido. Porque eu creio em coisas assim. Eu li hoje numa igreja, estava passando por frente de uma igreja que fala assim, aqueles que creem em coisas incríveis. Somos nós, né? Queremos uma coisa totalmente doida, que é o quê? No final dos tempos, nós vamos ressuscitar. Nosso corpo vai ser transformado e nós vamos passar a eternidade com Deus. Você quer coisa mais louca do que isso?
Né? Porque quando você pensa assim, porque para quem pensa como com uma visão cientificista, vai falar assim, nossa, mas como que isso vai acontecer? Se a gente vai lá para a Terra, o que acontece? Nosso corpo se decompõe, não sobra mais nada, mas como que vai acontecer ainda a ressurreição? Para alguns ainda sobra os ossos, mas dependendo da situação, nem ou sobra, né? Dependendo da situação que é armazenado. E aí como que vai acontecer? Mas nós cremos nisso, nós cremos nessa ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e ele abriu ali um novo tempo para todos nós, né? Aonde nós vamos ser transformados. Mas aí o detalhe está na forma dessa ressurreição. Porque Jesus falou assim, olha, vocês não vão ser como anjos, não se dão, nem casam e nem se dão em casamentos. Eu quero focar na questão de sermos como anjos. Quando a gente fala sobre sermos como anjos, quer dizer que uma vez ressuscitados, nós não seremos mais sujeitos à morte. A nossa natureza vai ser transformada. Receberemos um corpo glorificado para passar por toda a eternidade. Porque nem sangue, nem carne pode entrar na eternidade, mas sim um corpo glorificado. Para ser mais preciso, não vai ser somente o nosso corpo. A terra será renovada. E nós vamos viver nessa Jerusalém celestial por toda a eternidade. Neste lugar não vai mais haver doença, nem tristeza, nem pecado. Porque todas as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E daí Marcos fala que seremos como anjos. Se a gente vai para o texto paralelo, em Lucas, vai falar como que nós seremos como filhos de Deus. Nós seremos exatamente aquilo que Deus desejou que nós sejamos. Naquele momento. E essa transformação, ela é tão forte, que ela muda, inclusive, até as questões sentimentais. Porque você fala assim, se você fizer uma leitura rápida, fala assim, você não se casa, nem se dará em casamento na eternidade. Aí você poderia pensar, quem é casado como eu, e aí? Amo o meu cônjuge, passei um bocado da minha vida com ele, e chega lá em cima, vai cada um para o lado, e tal, e aí, é isso? Né? Um negócio meio estranho assim, mas na realidade o que acontece é que dentro dessa transformação, inclusive os nossos sentimentos eles serão transformados e os nossos relacionamentos. Não sabemos exatamente como que isso vai se dar, mas como a gente vai estar transformado e nós temos o nosso relacionamento com Deus, ele vai chegar no seu pico. E também o nosso amor e o relacionamento com os próximos também vai chegar no seu ápice. Tanto que nem mesmo a relação mais estável na Terra vai se comparar com os nossos relacionamentos na era vindoura. O ponto é esse. Cremos sim que lá no futuro vamos relembrar de todos os nossos parentes. Cremos, pelo menos eu creio, né? Isso eu vejo aqui pela Bíblia também. Creio sim que a gente vai se lembrar, ver todos ali. Mas essa questão desse vínculo do casamento, ele não vai ser mais, ele não vai estar valendo ali, porque nós estaremos em um outro patamar. Exatamente como isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas isso vai acontecer no futuro. E isso é o poder de Deus. Era isso que os saduceus não entendiam. O poder de Deus nesta ressurreição. O poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. E assim como levantou Jesus, vai levantar a cada um de nós lá no último dia. Eles não entendiam isso. Eles não criam nisso. E por isso, eles estavam errados.
A primeira coisa que ele falou, então, era justamente sobre essa questão. E aí, irmãos, eu queria completar mais algumas coisas. Quando a gente olha lá para esse estado final, é uma coisa maravilhosa. Porque a Bíblia diz que esse estado final, depois da ressurreição, ele é descrito como vida eterna, como está lá em Mateus 25, 46. É descrito como glória, como está lá em 2 Coríntios 4, 17. Como descanso. Né? Como descanso, ainda um outro descanso, sábado, né? O domingo que a gente está aqui descansando, é um prenúncio do descanso eterno, que a gente vai ter, como está lá em Hebreus 4:9, um estado de total conhecimento, né? 1 Coríntios 13, de 8 a 10, de plena santidade, Apocalipse 21, 27, é um momento também lá de serviço. Isso é uma coisa interessante. Uma vez eu estava escutando não era o Flow, algum programa aí desses mesacasts. E a pessoa falou assim, nossa, mas esse negócio do céu, parece um negócio ser meio chato. Né, Flávio? Parece que a gente vai receber umas asinhas, ficar ali só de boa, sem fazer nada, não temos mais nenhuma pretensão, não temos mais nada para fazer, está todo mundo tranquilo. Isso aí é uma concepção totalmente equivocada. A eternidade não é uma eternidade de você ficar lá só tranquilo assim. Não, a eternidade é um lugar de serviço. Adoração, exatamente como vai se processar tudo, a gente ainda não sabe, não está totalmente revelado. Mas não vai ser aquele negócio onde você não vai ter mais vontade. Não é isso. Vai ser uma eternidade de serviço, de trabalho. De, no mínimo, adoração a Deus todos os dias. Também, lá em Apocalipse 19:5, fala que esse estado externo é um estado de adoração. Apocalipse 21, 23 fala que nós vamos ter comunhão plena com Deus. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos para o futuro. A Bíblia ela diz que a terra será transformada, né? Existirá uma Jerusalém celestial que ela virá do céu, e nós vamos passar a eternidade nessa Jerusalém celestial. Daí tem que vir a nossa visão como cristãos. Um cristão tem que ter uma visão positiva a respeito do futuro, não uma visão negativa. Eu vejo, até por uma interpretação doutrinária incompleta, alguns cristãos com medo do futuro. Ai, as coisas vão piorar. Não, irmão. Pode até piorar um pouquinho para o futuro, num futuro próximo. Mas lá na frente as coisas vão melhorar e vão melhorar muito. Então nós temos que viver nessa vida, né? Mesmo passando por tribulações, por situações difíceis, com esperança, porque lá na frente as coisas vão estar perfeitas. Temos que viver com esperança. A nossa vida, ela não está restrita a essa vida. É como Paulo diz, que se Jesus não ressuscitou, está lá em 2 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, não há ressurreição. Se não há ressurreição, nós não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitarmos, a nossa vida está restrita, a nossa existência está restrita a esta existência. E nós seríamos os homens mais tristes de todo o mundo. Mas na realidade, Jesus ressuscitou. Então, a gente tem que olhar com esperança. E aí no capítulo 15 ele vai falar com muita alegria, né, bastante de tudo o que vai acontecer, que Jesus vai destruir todos os seus inimigos, e o último inimigo que ele vai destruir é quem? A morte. Onde está a morte? O seu aguilhão, e ali ele já fala com alegria. Onde está a morte, seu aguilhão? Não está
nós podemos ser felizes nesta vida, porque a nossa existência não se restringe a esta vida. Aleluias! Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você pode ter esperança em relação ao futuro. Olha para outro e fala assim: irmãos, nós vamos nos encontrar no céu. Irmãos, vamos nos encontrar na eternidade. Olha para outro e fala para ele ali. Nós vamos nos encontrar na eternidade. Vamos estar lá juntos, do jeito que a gente está aqui junto na igreja, nós vamos estar juntos lá no céu. Então, irmãos, faz as pazes com o irmão aí do lado, porque ele vai estar lá com você a eternidade. Mas é isso, irmãos, é isso. É essa questão do poder de Deus. Isso aqui a gente está falando do lado bom, né? Tem um lado ruim, que é quem não tem Jesus Cristo, não entregou sua vida para Jesus, vai passar pela segunda morte, vai ser um negócio ruim. Mas eu não quero falar da parte ruim hoje, eu quero falar da parte boa. E é essa a nossa esperança. Então, os saduceus, eles não conheciam esse poder de Deus. Os saduceus, eles não entendiam esse poder de Deus que Jesus deixa claro, ali na sua resposta. A segunda coisa que Jesus deixa claro para aqueles saduceus é que eles não conheciam as Escrituras direito. O Antigo Testamento tem textos que deixam claríssimo que existe a ressurreição. Talvez o texto que deixe mais claro no Antigo Testamento a ressurreição, eu acredito que é o mais claro, está lá em Daniel capítulo 12, verso 2. Pode abrir lá, pode até marcar, tá lá. Daniel 12, 2 é o texto do Antigo Testamento que deixa mais clara a ressurreição. Que ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Alguma dúvida a respeito da ressurreição aqui nesse texto? Não, claríssimo. Mas os saduceus, eles criam em outros livros além do Pentateuco? Não. Por isso, eu creio, não sou eu que estou falando isso, eu vi em outros livros também falando isso. É bem possível que Jesus tenha usado o Pentateuco para responder os saduceus por conta disso. Porque o melhor texto para falar de ressurreição seria Daniel. Mas ele não usa isso. Ele vai usar um texto lá de Êxodo, que diz assim, olha, Marcos 12, 26. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram o livro de Moisés, ou seja, o Pentateuco, no trecho referente à sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Esse trecho da sarça está lá em Êxodo 3, 6. Tá? Depois você pode ler lá. E Jesus mostra, pela utilização do tempo presente, que Deus é Deus. Naquele momento que ele falou para Moisés, ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é um Deus de vivo. Abraão, ele continua a existir. E por isso, ele ainda desfruta das bênçãos da aliança divina. Lá em Romanos 8:35, de 35 a 39, mas eu quero falar do 39 principalmente, fala daquilo que pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Altura, profundidade, distância, pecado. Aí lá no verso 39, nem a morte, nem a vida nos separam do amor de Deus. Abraão, ele estava ali, mesmo morto, ele não estava separado do amor de Deus, porque ele estava vivo. Então, aquele homem que tinha passado pela morte estava aguardando o momento da ressurreição. Se ele já estava consciente e vivo, ele também seria ressuscitado dentre os mortos. Aí Jesus fala assim, olha, nesse texto que vocês creem, já mostra que Abraão estava vivo.
e ele há de ressuscitar. Quando houver a ressurreição, todos nós vamos conhecer também Abraão, que de uma certa forma também é nosso pai. Porque todos aqueles que nascem pela fé são filhos de Abraão. E nós também somos filhos dele. Vamos conhecer desse nosso pai espiritual lá na eternidade. Ao falar isso, os saduceus ficaram sem respostas. E Jesus já joga direto. Vocês estão totalmente enganados. Vocês estão totalmente enganados. Vocês não conhecem o poder de Deus e nem sequer as Escrituras. Depois disso, eles falaram mais alguma coisa? Não. Eles saíram dali. Gostaram da resposta? De jeito nenhum. De jeito nenhum. No outro dia, a gente vai ver eles arquitetando ali para prender Jesus. Mas Jesus conseguiu calar mais um grupo. Olha, ele já tinha calado os sacerdotes, né, falando lá da questão, né, do batismo de João, já tinha calado os fariseus com a questão da moeda, e agora calou os saduceus utilizando a Bíblia e a palavra. Jesus mostra assim o erro desses três grupos e mostra que ele realmente é o Messias. E falando desse texto, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Porque eu acho que é um texto que traz coisas muito legais para a gente poder fazer aqui colocar no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu gostaria de aplicar é o seguinte: tem gente, principalmente pessoas que são oriundas de religiões espíritas, que não entendem direito a diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição e reencarnação. Existe uma grande diferença entre ressurreição e reencarnação. Porém, quando a gente olha para a mídia, para o cinema, por exemplo, o que está mais em voga? A ressurreição ou a reencarnação ou algum tipo de espiritismo? Obviamente, a reencarnação e o espiritismo. Me falem aí um filme famoso que é um filme espírita. Ghost. É o primeiro que vem na minha cabeça. Ghost. Filme lindo, a gente assiste. Para quem gosta de chorar, chora. Né? Quando ela tem aquele negocinho que ele levanta a moeda, você tem até arrepio. Nossa, que negócio legal ali e tal. Né? Era o Patrick Swayze e a Demi Moore. Né? Você fala assim, nossa, que negócio legal. Né? Aquilo não tem nada a ver com a Bíblia. Essa semana, por conta que eu ia falar um pouquinho sobre esse tema, eu falei assim, deixa eu assistir a algum filme espírita para relembrar de alguma coisa. Aqui, sabe qual que eu peguei para assistir? Casa Mal Assombrada, que saiu da Disney agora. Filme espírita. É que quando a gente fala do espiritismo, existem vários tipos de espiritismo. Né? Você tem aqui o espiritismo kardecista, que é o que a gente tem aqui muito no Brasil, né, que é um esquema. Você tem aquele espiritismo americano, que é um espiritismo mais europeu, que fala de casas mal assombradas, de espírito desencarnado, que não alcançou o seu descanso, que é o caso do Ghost, que é o caso da casa mal assombrada. E esses espíritos, e dependendo da linha, do espiritismo vai falar que uma alma pode ficar desencarnada e ela pode vir a nascer de novo. Né? Se for aqui no espiritismo kardecista, vai nascer como uma outra pessoa. Então, você nasce, morre, se você faz coisas boas, você vai nascer na próxima reencarnação
em uma posição melhor. Se você pisou na bola nessa vida, na próxima você vai sofrer. Se é algum espiritismo de linha mais oriental, né, você pode até reencarnar numa formiga, num besouro. A reencarnação ela pode acontecer em qualquer nível, né? Então depende um pouquinho do tipo de espiritismo que a gente está falando, mas a ideia dele sempre é isso. Você tem uma separação entre o corpo e a alma subsiste fora do corpo, e essa alma ela pode se voltar em um outro corpo, sempre nessa existência, né? Só que isso a gente tem que entender que não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não crê em reencarnação. Muito pelo contrário. Só que essa questão da reencarnação, ela é muito comum. A gente lida muito com pessoas espíritas. Muito, muito, muito mesmo. E como eu já falei, os filmes falam somente disso. Eu não lembro nenhum filme assim recente que fale de ressurreição, mas de espiritismo, como eu falei. Eu assisti até um outro um pouquinho diferente, que também tem alguma coisa de espiritismo, que era o Mulan. O desenho da Mulan também tem um tipo de espiritismo que é um pouquinho diferente, que é um espiritismo chinês. Mas tudo isso, a alma fora do corpo, e depois isso que pode voltar, né? Isso não é cristão. E por isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com até aquilo que as crianças têm assistido. Porque tem desenhos... pega assim, desenho da minha época. Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. É um desenho espírita. Hoje eu não deixaria o Henry assistir um negócio desse. Eu achava super legal, né? Era bonitinho, tal, meio fofinho, tal. Mas é espírita. Vai ensinar coisas erradas para os nossos filhos. Então, nesse sentido, você tem que ensinar o correto, que essa questão de fantasmas, coisas assim, não existem. Pelo menos na forma que eles estão falando ali, não existem. Pior ainda, é cristão que tem medo de fantasma. Que aí não entendeu nada, teve um barulho, ai meu Deus do céu. Né? Assim não dá, né? A gente tem que entender que isso não tem nada a ver com a nossa visão em relação ao mundo e aos seres espirituais. Aí a gente fala assim, mas tem gente que recebe espírito. Quais são os espíritos hoje que andam por aí que são desencarnados? Anjos. Aí você tem os anjos de Deus e tem os anjos do lado de lá. Então, quando uma pessoa recebe um espírito, eu creio que algumas pessoas podem ficar, sim, receber espírito. A Bíblia fala de pessoas que ficam endemoniadas. Estão recebendo o quê? Demônios. Não são parentes, não são pessoas, outras pessoas, não. Cremos que em situações como essa, são manifestações de demônio. E não manifestações de pessoas. Eu creio que pessoas escutam vozes, escutam espíritos, sim, mas que esses espíritos sejam de pessoas que morreram no passado, não. Mas que podem ser de demônios ou são de demônios, sim. Aí isso é uma visão bíblica. E a ressurreição? A ressurreição já é outra coisa. A ressurreição vai acontecer lá no final. Ela acontece uma vez só, aonde nós ressuscitamos o nosso corpo, e o nosso corpo ele é transformado. Nós ressuscitamos num corpo transformado. Essa aí é a ressurreição, ela acontece uma vez só. E não é em outro corpo. E ela é uma ressurreição para a eternidade. O mundo não entende isso. Nós temos que ter isso claro. O mundo prega diferente. Então,
Tenhamos claro isso. Esse é um tema, por exemplo, quando a gente fala de espiritismo ou espiritismos, que tem muito tipo de espiritismo, né? Mesmo aqui no Brasil a gente tem vários tipos, várias variantes, mas o importante é a gente ter claro que a gente não crê em espírito desencarnado. A gente crê no seguinte, é o que a Bíblia fala. A cada um cabe viver uma vez só e morrer. E depois disso, o juízo. É o que está lá em Hebreus. É isso. Temos que ter isso claro. Claro. Se você pensa em alguma coisa diferente, imagina alguma coisa diferente, temos que voltar para a Bíblia e a gente ver essa questão cristã, que ela é bastante importante, porque do mundo que a gente veio, do nosso background, às vezes a gente carrega bastante isso. Primeira coisa. A segunda coisa que eu queria colocar como aplicação é a questão teológica da importância da ressurreição. A ressurreição é um pilar da fé cristã. Nós não podemos viver baseados somente neste mundo. Nós não podemos pensar somente, em galardões nessa vida, porque tem gente que não vai receber nada de galardão nessa vida, só vai receber coisas complicadas. E aí, não tem mais nada, cadê a justiça de Deus? E a justiça de Deus se cumpre nesse fim. Aonde Deus vai resolver todas as coisas, acabar com toda a injustiça, com todas as consequências do pecado. A ressurreição de Jesus, ela é uma coisa fundamental, porque ela traz o reino de Deus para a terra. No mundo normal, ele tem lá a insurreição do reino, através da sua ressurreição. Hoje, Jesus já está à direita de Deus, ele foi o primeiro entre os mortos, e nós vamos seguir os seus caminhos. Aí vem uma aplicação importante para a gente, é que essa expectativa do futuro, ela tem que marcar a nossa vida no presente. Tem que marcar a nossa vida no presente. Nós temos uma dualidade. Nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. Nós vivemos o hoje com o olho no amanhã. Para falar a verdade, você já vive o amanhã no hoje também. Porque a Bíblia fala que você já está nos lugares celestiais com Cristo. Aquele que já entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já ressuscitou também, de uma certa forma. Então você também já está vivendo. Essa dualidade tem que permear tudo que a gente faz. A gente vive o hoje e também vive o amanhã. A gente está na nossa vida diária, mas aqui compartilhando com os irmãos, já estamos vivendo um pouco dessa eternidade. Isso tem que marcar as nossas vidas. É muito ruim quando você olha e acha que morreu, acabou. Morreu, acabou. Não morreu, acabou. Tem que ter esperança em relação ao futuro. Por isso, a escatologia, a ressurreição, tem que mudar a forma de vida. E a primeira forma que ela muda a nossa vida é através da esperança. Eu já falei um pouquinho aqui nós temos que olhar para o mundo com esperança. O negócio está ruim. É uma guerra terrível lá na Ucrânia. Coisas terríveis acontecendo em Israel. Enquanto isso, lá longe, cada um aqui passando pelas suas angústias diárias. Cada um, se eu for levantar aqui, cada um tem algum probleminha aí. Nossa, vira aqui muro das lamentações. Cada um tem o seu. Mas se a gente ficasse só nisso, acabou, por isso a gente tem que olhar com esperança. Olha, está ruim sim. Talvez não esteja perfeito, mas eu creio que Deus já resolveu tudo. E olha só o verbo que eu usei. Deus já resolveu. Eu não tenho dúvidas a respeito do futuro. A eternidade está aqui, já está pronta, já foi feita por Deus. Logo, logo ela irrompe. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. E quando isso vai acontecer? A volta de Cristo? Eu não sei exatamente. Mas eu creio.
Eu até peço para que aconteça logo. Porque muita coisa e muitos problemas serão resolvidos. Por isso nós temos que ter essa esperança para o futuro. A ressurreição é a garantia da vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna em comunhão com Deus. Lembra lá do Pai Nosso? Como que começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí depois que pede, venha o teu reino. E o que acontece quando vier o seu reino? Nós somos ressuscitados. Se a gente orasse o Pai Nosso todos os dias nós estaríamos pedindo a vinda de Cristo. E, consequentemente, a nossa ressurreição. E última coisa que eu queria colocar para os irmãos é o seguinte, é a questão de um pouco de humildade. A Bíblia não fala direito como vai ser a vida na eternidade. Ela dá alguns relances. Fala que vai ser muito bom. Fala que não vai ter mais pecado, não vai ter mais sofrimento, não vai ter um monte de coisa. Mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas vai ser muito bom. E eu fico imaginando que a minha capacidade intelectual é muito pequena. Então, se eu tenho uma capacidade, consigo pensar em algumas coisas bem legais, imagina só o que Deus preparou para nós. São coisas que a gente não viu, nem pensou, nem sentiu. É isso que Deus tem preparado para nós na eternidade. É isso que a gente tem que buscar. Nós não sabemos tudo, mas que vai ser bom, vai, irmãos. Vai ser uma coisa muito boa. E isso aumenta a nossa confiança em Deus. Quero finalizar essa mensagem de hoje. Estudamos um pouco, o encontro de Jesus com os saduceus no pátio do templo. Tivemos a oportunidade de refletir sobre a ressurreição e a vida futura. Mas o mais importante é que essa passagem ela nos enche de esperança e deve influenciar a nossa vida hoje, pois nós já vivemos hoje com a esperança do futuro de estar com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos. Esse é um tema super legal, assim, Essa discussão de Jesus com os fariseus traz uma coisa muito boa, que é falar um pouquinho sobre o futuro. Mas o problema que eu queria até orar agora é que às vezes a gente está muito preso no presente. Quantos de nós estão ali reclamando sobre a sua vida? Levanta a sua mão se você reclamou alguma coisa da sua vida essa semana. É que todo mundo, né? É assim, Isso mostra como que a gente tem uma visão míope em relação ao futuro. Mas Deus quer que a gente olhe um pouquinho além. E essa mensagem nos ajudou. Então peça perdão e agradeça a Deus a respeito dessa eternidade que nós vamos ter com Ele. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem, que nos fez refletir sobre questões fundamentais para o cristianismo, sobre a nossa esperança em relação à ressurreição, que é fundamental, é centro da nossa doutrina. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, porque nós temos vivido, Pai, infelizmente, eu quero frisar, infelizmente, como se só tivéssemos esta vida na nossa existência. Buscamos coisas para ontem, ficamos ansiosos pelo aquilo que temos ou que não temos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, mas agora pedimos para que o seu Santo Espírito que está em nós, nos encha de esperança, olhando para o futuro, onde nós vamos passar a eternidade contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, Pai, e que o Senhor, Pai, possa abrir mais a nossa visão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Pai, viver nesta esperança. Pai, ajuda-nos, Senhor.
e nos sustente. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.